Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai partir para uma parte inicial, uma parte que é bem básica, uma parte teórica, mas que eu preciso expor para vocês, para que vocês possam ter uma ideia do todo que vai se formar. Então, nós vamos partir de um pequeno pontinho e depois vamos começar a expandir nosso conhecimento. Tá legal? Então, vamos lá. É uma oportunidade até que nós vamos ter agora de revisar, fazer uma revisão bem interessante de tudo aquilo que a gente aprendeu durante o ensino fundamental e ensino médio. Ok. O que a gente vai conversar agora, pessoal? A parte da teoria de conjuntos. Conjuntos é o pontapé inicial para toda e qualquer informação que nós iremos trabalhar a partir de agora. Ok? Então, vamos lá. O que a gente sabe sobre o conjunto? A parte básica, tá? Então, a gente tem o conjunto dos números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, e englobando tudo isso é o que nós chamamos de números reais. Tá legal? Por que é importante a gente estudar essa teoria de conjuntos que vai se dar a partir de agora? Porque é bom a gente ter a noção disso. Porque lembre-se muito bem disso que eu vou falar agora para vocês. O estudo de cálculo, ele é baseado dentro do conjunto dos números reais. Tudo que nós vamos estudar a partir de agora é baseado no conjunto dos números reais. Daí a importância de a gente revisar ou até mesmo relembrar esses conceitos importantes. E por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Ok? Então, olha só o que acontece. Os números naturais, eles reportam lá os primórdios. Lembra quando eu falei lá, quando o homem começou há 4.000 anos antes de Cristo, começou a desenvolver a agricultura, a pecuária? Então, o homem começou a ter necessidade de contar as coisas, certo? E aí, ali, naturalmente, surgiu os números naturais. E, para as crianças também, tudo começa com o ensino dos números naturais, né? Quando a criança é pequena, entre os seus 2, 3 anos, a gente começa a ensinar a criança a contar, né? 1, 2, 3, ali são os números naturais, tendo início. E quando tu estudas, a parte dos números naturais é basicamente onde tu aprendes a somar. A operação da adição, ela é te ensinada neste momento, ok? Depois, os números inteiros, eles se fizeram necessário. Foi natural, é como eu te falo. A história da humanidade, ela conta a história da matemática. Então, a história da matemática pode representar a história da humanidade. Então, começaram a surgir necessidades de se representar ganhos e perdas, naturalmente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a Bolsa de Valores subindo, descendo, eu coloquei o ganho ou a perda de atitude, né, quando vai se fazer, por exemplo, uma construção, você geralmente tem um marco zero, que é nível do solo, tem um subsolo, né, e pode ter níveis positivos ou níveis negativos para se referenciar. As usinas, por exemplo, trabalham muito, usinas hidrelétricas, elas trabalham muito com isso, né, porque tem um nível que é montante e outro que é ajusante. Então, eles têm um nível zero e o nível que é positivo e negativo. Inclusive, o elevador que opera, né, dentro dessas usinas, que são muito grandes, né, elas têm nível positivo e nível negativo, que é justamente para você saber em que patamar ali você está. E também a questão da temperatura, né? A temperatura ela pode ser, em algumas regiões do planeta, elas podem ser positivas, outras negativas, e isso também gera naturalmente a necessidade da representação negativa, não só a parte positiva, que são os números naturais, mas também agora a parte negativa, que representa, então, todo esse conjunto, os números inteiros. E nesse momento você aprendeu a subtrair, que foi introduzido para você, né, os números negativos. Há quem diga, inclusive, que não existe subtração, que na verdade é uma soma com o número positivo com o número negativo. A subtração seria isso, então. Né? Algumas pessoas, já vi algumas pessoas falando, inclusive, a respeito disso, né? Que na verdade a subtração não existe, o que existe é a soma com o número negativo. Seja como for, a gente sempre vai ter o sinal de menos aí envolvido. Ok? Bom, o próximo passo da humanidade foi a fazer o que eu considero como a tarefa mais difícil para o ser humano, que é aprender a partilhar as coisas. Né? Normalmente, principalmente quando nós somos crianças, nós temos uma série de dificuldades em dividir as coisas. Mas foi necessário fazer isso. E aí, no momento que a gente precisou dividir as coisas,
os números inteiros não foram suficientes e foi necessário que a gente fosse para um novo conjunto de números, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, certo? E aí, então, começou a ter essa necessidade de representar os números por frações, certo? E aí aqui eu trago, né? E nesse momento, né, dos números racionais, foi o momento que a gente aprendeu a dividir, a operação da divisão. Os números racionais, existe uma expressão que normalmente a gente encontra no livro dessa fórmula, né? Q, representando os números racionais, como sendo P sobre Q. Aonde esse P e Q pertencem aos números inteiros, ou seja, pode ser números inteiros quaisquer, sendo que o Q, o valor que está no denominador, ele não pode ser zero. Tá? E aí começa, a partir desse momento, querendo ou não, a gente começa a entrar na parte de cálculo. Querendo ou não, é inevitável. Tá? Então, essa primeira restrição que está aparecendo, ela já nos remete ao estudo de cálculo. Mas só para te dizer, por que não existe essa divisão por zero? Vocês estão lembrados lá do seu ensino fundamental, do ensino médio? Porque quando você faz uma divisão por zero, você gera na matemática o que nós chamamos de indeterminação. Ok? Não é que a divisão não exista, ela existe, mas ela é indeterminada. E mais um pouco para frente eu vou discutir um pouco contigo sobre essa indeterminação. E aqui, nesse mesmo slide, eu já começo a te indicar a relação que existe entre a questão desses números racionais com a parte de cálculo. Nós estudaremos isso aqui que está em amarelo, laranjado aí aparecendo para ti no slide. Isso daí é a representação de limites, é a maneira como nós representamos o primeiro tópico, quando nós estivemos estudando a parte de cálculo, nós sempre iniciamos pelo estudo de limites. E aí, naturalmente, vai aparecer o seguinte, f de x, uma função em cima, e g de x, uma função embaixo. E aí, tá vendo que tem aí um g de x com uma setinha 0? Isso significa dizer que essa parte de baixo, o g de x, ele vai tender para 0. Então, nós vamos resolver problemas aonde nós precisamos nos aproximar de 0 nesse denominador. Nós vamos nos aproximar, mas não podemos chegar no 0. Por quê? Porque se nós chegarmos no 0, nós vamos estar quebrando essa regra que está aí em cima, essa parte branca, relacionada aos números racionais. Certo? E aí, se nós quebrarmos essas regras, nós estaremos fora do conjunto dos números reais. E se nós não tivermos dentro do conjunto dos números reais, nós não estaremos em cálculo 1. Certo? Nós só vamos estar resolvendo cálculo 1 se nós estivermos dentro do conjunto dos números reais. Tá legal? Então, isso aqui é só uma representação prévia para que tu tenha já uma pequena noção e já agregar dentro da parte de conjunto essa parte de cálculo. Então, no final das contas, nós vamos resolver uma divisão onde essa parte de baixo ela vai se aproximar ao máximo de 0, mas não vai poder chegar justamente por conta dessa restrição desse conjunto. Não pode haver divisão por 0, ok? E aí, o outro passo que a humanidade deu, ainda lá na Grécia Antiga, foi o desenvolvimento dos números irracionais. Quem são esses números irracionais? Olha só, tem aqui a figurinha, né, do Pitágoras, se deparando com a grande dificuldade de determinar os valores. De π, o valor de raiz sobre 2, o valor de raiz sobre 3, o valor aqui de logaritmo neperiano de 2. Todos esses valores são valores irracionais. O próprio π, que é a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, se você fizer para toda e qualquer circunferência, você fizer essa divisão, você vai verificar que vai ter um número, onde o número de casas decimais ela é infinita e não periódica, que é isso que caracteriza os números irracionais. Também vai acontecer isso quando você estiver tirando a hipotenusa de um quadrado de lados unitários. E aí a hipotenusa, logicamente, vai ser a raiz de 2. Lembra lá da fórmula de Pitágoras? Então, essa hipotenusa vai ser a raiz de 2. E quando você for calcular, tentar calcular a raiz de 2,
também vai dar um valor com números após a vírgula infinitos e totalmente aleatórios e não repetitivos. Então, esses são os números racionais que os matemáticos se depararam aí ao longo dos vários estudos que eles foram fazendo. Beleza? E aí, então, nós chegamos, após toda essa trajetória, naturais, inteiros, racionais, os irracionais, e juntando tudo isso, então, nós formamos o conjunto dos números reais. Tá certo? O conjunto dos números reais vai ser ali o meio de trabalho nosso em cálculo 1. Cálculo 1 vai ser trabalhado em cima desse conjuntão aí dos números reais. Só que como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai trabalhar o conjunto dos números reais? Vai ser através de diagramas assim, de conjuntinhos, essas bolinhas? Não vai ser assim. Nós vamos pegar todos esses valores e vamos colocar numa reta que nós chamamos de reta real. E nessa reta real vão estar contidos todos os valores que vocês possam imaginar. Desde o mais negativo até o mais positivo, passando, logicamente, pelo zero. E aqui a gente geralmente indica, indo do menos infinito, número grande negativo, passa pelo zero e vai até o mais infinito. Certo? Que representaria aí um número bem grande, só que positivo agora. Então, basicamente, é assim que nós vamos trabalhar o conjunto dos números reais. Nós vamos colocar isso numa reta real e vamos trabalhar, vamos fazer todas as operações pertinentes referentes a isso. Mas sempre no conjunto dos números reais, ok? E aí, por conta dessa representação de uma reta real, vai também surgir o conceito dos intervalos. Então, existe alguns momentos em que a gente não precisa trabalhar com todos os conjuntos dos números reais, mas apenas uma parte deles, certo? Apenas um pedaço deles. E aí, nesse momento, eu trago esse slide, que eu vou compartilhar, obviamente, com vocês, para que vocês relembrem como é que a gente representa matematicamente os intervalos, seja na notação através com parênteses ou colchete, ou seja com representação através de uma descrição matemática. Essa descrição matemática, inclusive, ela será muito utilizada para quando você estiver trabalhando a parte de limites, a parte de domínio de uma função. Essa parte aqui ela será muito bem trabalhada. E a ilustração ela fica aqui como mostrado na parte do lado direito. Tá? Acredito eu que a maioria de vocês já sabe muito bem fazer isso. É só mais uma questão realmente de relembrar como a gente faz essas representações. Intervalo aberto, bolinha aberta. Intervalo fechado, bolinha fechada. Ok? E aí, o que surgiu aí? Lá em 1600, eu te falei, né, que René Descartes, ele uniu as duas partes, a parte da geometria com a parte da álgebra. E aí, qual foi a sacada dele? A sacada aí foi o seguinte, eu já tenho uma reta real na horizontal. Por que não colocar uma outra reta agora na vertical e fazer o cruzamento de dados reais? Certo? Isso aí vocês estudaram no ensino médio de vocês. Quando a gente faz isso, esse cruzamento, a gente cria naturalmente o plano cartesiano, né, em homenagem a René Descartes, que foi que inventou isso. E alguém comunicou comigo aqui, monitores, alguma coisa aí? Eu vi tipo um barulhinho aqui, porque eu não estou vendo a tela da streaming. Tá tudo certo aí? Não. Tudo certo. Ok, desculpa. Então ele teve essa sacada de cruzar esses dois conjuntos representados pela reta real e, a partir disso, descrever toda e qualquer função dentro desse plano cartesiano. Então, o eixo X pertence aos reais e o eixo Y também pertence aos reais. O conjunto que a gente acabou de estudar, imerso aí dentro dessas duas retas. Logicamente, que lá vão surgir conceitos como, por exemplo, o X pertence ao domínio e o Y seria a imagem, né, da nossa função. Mas seja como for, essa foi uma grande sacada que ele teve e jogou os conjuntos, né, de uma forma que eles poderiam agora ser cruzados e combinados, formando vários pontinhos e dessa forma formando as funções. Beleza? Foi a partir dessa sacada do Descartes que a gente teve a possibilidade de desenhar as funções cruzando domínio e imagem. Tá, aí agora eu vou conseguir te definir com exatidão o que é esse estudo de cálculo 1. Professor, como é que o senhor definiria, em poucas palavras, o que é
esse estudo da disciplina de cálculo 1? Olha só, coloquei aí, está em vermelho. O estudo de cálculo é o estudo de funções dentro do conjunto dos números reais. Então, o cálculo serve para que vocês possam estudar as mais diversas funções que tu possas imaginar desde que esteja dentro do conjunto dos números reais. Isso é cálculo 1, tá? Isso é cálculo 1. Aí agora a pergunta que não quer calar. Beleza, eu já sei que estudo de cálculo é estudar funções nos conjuntos dos números reais. A pergunta que não quer calar. Para que essa preocupação em estudar funções? Por que nós temos que estudar funções? Já aprendi tanta coisa lá no nosso ensino fundamental e médio, ainda tenho que estudar mais funções aqui. Na verdade, o que a gente vai estudar é aprimorar aquilo que vocês já estudaram no ensino fundamental e médio e expandir algumas coisinhas a mais. Mas o básico é aquilo que vocês estudaram, ok? E voltado, logicamente, para o cálculo diferencial e integral. Mas, voltando à pergunta, por que o cálculo se preocupa tanto com o estudo de funções? Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Qualquer que seja a sua profissão, dentro da área de exatas, as funções, elas servem para a gente como ferramentas de modelar ou de representar tudo aquilo que está ao nosso redor. É exatamente tudo. Tudo. Então, desde o lançamento de um foguete, por exemplo, daqui para a Lua, o lançamento de um satélite ou de alguma sonda para fazer estudo de Marte, até, sei lá, a construção de uma casa, tudo isso, todos esses fenômenos físicos que acontecem ao nosso redor, eles são descritos através de funções, das mais diversas. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função logarítmica, exponencial, modular, todas as funções. Agora a gente vai expandir esse universo para que tu tenhas acesso a entender e saber tratar, digamos assim, com muito carinho, toda e qualquer função, para que quando você precisar aplicá-las, modelar, né, algum fenômeno físico que esteja ao seu redor, você vai saber lidar muito bem com essa função. Tá? Então, de novo, todo e qualquer fenômeno físico, desde as variações de temperatura até a aceleração, por exemplo, das reações químicas que acontecem em plantas, cara, absolutamente tudo a humanidade conseguiu modelar através de funções matemáticas, e aquilo que ainda não foi modelado ainda será modelado através de funções. Por exemplo, as curvas de contágio, né, que a gente está tendo aí por conta da pandemia, elas podem ser modeladas por funções. No caso, no início e no término, através de funções exponenciais. Tá? Então, tudo, eu quero agora que vocês parem para pensar aí com vocês, que vocês pensem em tudo aquilo que está ao teu redor e uma equação matemática que pode modelar, por exemplo, aquilo que está ao seu redor. Então, a resposta é que nós sempre encontraremos uma função e essa função ela vai conseguir descrever com uma aproximação muito boa aquilo que está ao nosso redor, ao redor, né, da gente. Tá? Então, por isso que a gente estuda tão bem as funções, tá? Porque elas modelam os fenômenos físicos que estão ao nosso redor. E aí, uma curiosidade, eu abro aqui até um parêntese, não sei se vocês chegaram a estudar no ensino médio de vocês, mas existe um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que não vai ser foco aqui nosso nesse estudo de cálculo, tá legal? Não vai ser nosso foco. Eu só estou trazendo aqui por uma mera curiosidade. Então, além do conjunto dos números reais, o próximo passo da humanidade foi descobrir um outro conjunto que a gente conhece como conjunto dos números complexos, que ele engloba o conjunto dos números reais e tem mais uma outra parcela. Tá? Essa seria a parte final, digamos assim, da teoria de conjuntos. E aí, a aplicação desse conjunto mais abrangente, ele se aplica a duas áreas que estão presentes, de alunos que estão presentes conosco aqui nessa live, que são os alunos do curso de computação, engenharia de computação,
e os alunos do curso de Engenharia Elétrica. Essas são as duas únicas engenharias sorteadas aí entre as várias engenharias, entre os vários cursos de exatas, que foram sorteados para estudar esse conjunto. Então, no ensino superior, vocês vão ter uma disciplina específica do curso de vocês só para tratar esse conjunto de números complexos. Por quê? Porque dentro da área de vocês vão se deparar com problemas que vocês não conseguem resolver, por exemplo, com cálculo 1. Tá? Vocês só vão conseguir resolver se começarem a partir para a teoria de números complexos, que é esse conjunto C. E aí vocês que são dessas duas engenharias, vocês vão ter, então, o prazer de estudar um pouquinho mais do que as outras pessoas através desse conceito de números complexos. Ok? As outras engenharias, por exemplo, civil, mecânica, vocês até estudam em algumas partes específicas do curso de vocês, mas geralmente já para a parte da pós-graduação. Aí vocês vão estudar um pouco de números complexos para resolver problemas bem específicos da área de vocês. Mas na graduação, quem estuda número complexo é realmente só o pessoal da computação e o pessoal da elétrica. E aí eu trago até uma curiosidade, uma brincadeira, né? Que todos os conjuntos, eles já apresentam, tem relação, né? A letra do conjunto, ela tem uma relação com o que é o conjunto. Os naturais, pela letra N, os racionais, representados pela letra Q, por conta do quociente, né? A divisão é o quociente, então por isso que é Q. Os reais, representados pela letra R. Os complexos, que eu acabei de apresentar, pela letra C. E os inteiros pela letra Z, certo? E aí, por que é Z? Aí o meme até faz uma brincadeira com a gente. Seria os zinteiros que estariam presentes? Na verdade, a letra Z, ela representa o conjunto dos números inteiros, porque é uma questão histórica, tá legal? O número em alemão tem uma pronúncia lá, é mais ou menos, eu até esqueci agora aqui, até tinha treinado, mas é mais alguma coisa aqui no sentido de sei, alguma coisa assim. Então, número em alemão é escrito com a letra Z, número, tá? A palavra número em alemão se escreve com a letra Z. E aí, tradicionalmente, os matemáticos, né, introduziram, então, a letra Z representando o conjunto dos números inteiros. E aí ficou dessa maneira. O mundo inteiro estuda os conjuntos representados através dessas letras. N, Q, I, R, C e o Z para representar os inteiros, tá? Então, basicamente, é por isso que é representado aí pela letra Z quando se trata dos números inteiros, tá ok?